Eu trouxe para vocês, né, algumas armadilhas que a gente costuma cair nessa relação com o adolescente. Uma dessas armadilhas são muitas vezes os mitos que a gente traz, os tabus que a gente construiu ao longo da nossa educação sexual. E às vezes, quando a gente chega para ter uma conversa, por exemplo, com a sua filha sobre namoro, muitas vezes a gente já chega com um conceito pronto ou com uma ideia pronta que a gente tem, algo que a gente, sabe, vivenciou, e aí a gente acha que a nossa filha está tendo aquela mesma visão. E aí essa é uma das armadilhas, que é exatamente a gente chegar com alguns mitos e alguns tabus, ou armada para uma conversa, e em vez da gente ir desarmada para ouvir o que a nossa filha sabe, o que é que ela pensa, e a gente poder de fato ajudá-la naquilo que ela precisa, e não ajudá-la nas preocupações que a gente tem em relação ao namoro. Então, quando a gente vai desarmada, a gente de fato vai ajudar a nossa menina a se preparar para esse namoro. Agora, quando eu vou preocupada, quando eu vou armada, quando eu vou com medo, eu corro aí um sério risco de, em vez de ajudar a minha filha, eu irritá-la. Eu trazer uma conversa que ela não vai se ligar nessa conversa. Que ela vai dizer, tá bom, mãe, ok e tal. E aí a gente, em vez de se aproximar, a gente acaba não fazendo esse elo como é que eu diria, de confiança, né? Esse elo de aproximação que é tão necessário nesse momento. Então, você poder contribuir com a sua experiência, você poder ajudá-la a enxergar o momento que ela está vivendo com aquilo que você viveu, sobre um assunto tão importante como, por exemplo, é esse assunto, não é, do namoro. Não é? Porque, afinal de contas, ela está se preparando agora, né, para vivenciar esse mundo, para nascer, como eu sempre falo, né, para nascer para a sociedade, para viver para o mundo. E ela precisa que a gente esteja junto. Ela precisa que você esteja junto com ela, ajudando a enxergar esse mundo que ela ainda por si só não é capaz de ver, não é? Tudo que acontece, não é capaz de ver algumas questões de risco, de perigo, como também algumas questões que ela, pelo pouco conhecimento, ela ainda não consegue ter uma crítica apurada, né? Ter um olhar apurado para isso. O segundo mito é o desconhecimento, né? Que muitas vezes a gente vai para essa conversa com o nosso filho ou com a nossa filha, mas exatamente porque a gente não sabe em que momento que ele está, ou não sabe identificar qual é o momento, né, da adolescência, a gente não sabe quais são os assuntos que interessam, a gente acaba sendo repetitiva, e por a gente não trazer uma bagagem que auxilie eles a enxergarem, ampliar a sua visão sobre aquele momento que eles estão vivendo, a gente, por não ter um conhecimento do que se passa, a gente acaba vivenciando uma situação que pode ser uma situação repetitiva. Então, esse momento, essa armadilha é uma outra armadilha que a gente, não precisa cair nela. Hoje tem aí uma disponibilidade muito grande, né, de conhecimento sobre sexualidade na adolescência, que ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo com o nosso adolescente. E a terceira armadilha é exatamente como abordar, como a gente fazer esse diálogo, que muitas vezes a gente, por não saber como fazer isso, a gente mete os pés pelas mãos, e em vez de a gente aproximar a nossa menina, o nosso menino da gente, a gente acaba afastando, porque a conversa que a gente chega, a forma como a gente chega de abordar, é uma forma que não é a mais adequada. Porque muitas vezes a gente adquiriu uma cultura de conversar com os filhos, que é uma cultura que a gente já chega ali impondo a nossa vontade, a gente já chega ali trazendo para eles uma coisa já pronta. E aí, quando a gente pega e faz uma pergunta, dependendo da forma que a gente fez essa pergunta, às vezes a gente nem tem ideia que aquela pergunta que a gente está fazendo está agredindo, está irritando. Então a gente precisa ver como que a gente está perguntando. É por isso que no Papo Firme eu trago um módulo que é só o passo a passo de como a gente fazer essa abordagem do adolescente. Eu trago inclusive uma dica muito simples e muito prática de como a gente pôr em prática essa conversa.
de como a gente sabe fazer uma abordagem adequada com os nossos filhos, que é a abordagem da complementaridade, que é aquela abordagem que a gente não chega com a nossa visão pronta para o nosso filho, mas sim com uma conversa complementar. Uma forma da gente perguntar que a gente complemente, que a gente respeite o que ele já sabe e complemente o que ele ainda não sabe. Então, isso ajuda muito nessa conversa, nessa abordagem.